O choro do bebê corta o silêncio da mansão como uma sirene. Há 3 horas que esse som não para, ecoando pelos corredores de mármore e subindo pelas escadas de mogno. Lorena Nunes passa o pano no mesmo pedaço do chão pela 4ª vez. Ela tem 24 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um aperto no peito que cresce a cada minuto. Aquele choro está mexendo com algo muito profundo dentro dela. Esse menino vai se machucar de tanto chorar. Ela murmura, tentando se concentrar na limpeza. Cada murmúrio era um eco de sua própria dor, uma lembrança vívida do que ela havia perdido. A mansão, com sua grandiosidade silenciosa, parecia amplificar a angústia do bebê, transformando-a em uma sinfonia de desespero que perfurava a alma de Lorena. Cada fibra de seu ser ansiava por intervir, por silenciar aquele lamento que a atormentava. Mas ela era apenas a faxineira, uma sombra invisível nos corredores da riqueza, e seu lugar não era o de interferir nos assuntos da família Ferraz. Ainda assim, o instinto materno, recém-despertado e brutalmente silenciado em sua própria vida, gritava mais alto que qualquer protocolo de serviço. O som do choro era um lembrete constante de sua própria perda, uma ferida ainda aberta que pulsava a cada soluço do pequeno Miguel. Ela apertava o pano com mais força, como se pudesse espremer a dor de seu próprio coração, mas era inútil. O choro persistia e, com ele, a agonia de Lorena. Ela sentia a impotência corroer sua alma, a cada minuto que passava, a cada som que Miguel emitia. Era uma tortura silenciosa, uma batalha interna entre o dever e a compaixão. Seus olhos, marejados, fixavam-se no chão como se pudessem encontrar ali a força para ignorar o sofrimento alheio, mas seu coração se recusava a obedecer. Aquele bebê, tão pequeno e vulnerável, despertava nela um instinto protetor que ela pensava ter morrido com seu próprio filho. A mansão, antes um refúgio de trabalho e distração, tornava-se agora um palco de sua própria dor, um espelho de sua própria tragédia. E ela, Lorena, estava presa ali, entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança, entre o dever e o amor. No quarto do andar de cima, Miguel está no berço. É um bebê de 2 meses com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Os lábios estão ressecados e ele faz movimentos fracos com a boquinha procurando algo que não encontra. A mamadeira ao lado do berço tem um cheiro azedo, estragou no calor da tarde. O ar no quarto era abafado, pesado com o cheiro de leite estragado e a tristeza infantil. Miguel, tão pequeno e indefeso, era um retrato da negligência, um testemunho silencioso da ausência de cuidado. Seus bracinhos se agitavam no ar, buscando um conforto que não vinha. Seus olhos, antes brilhantes, agora opacos e cansados. Cada movimento, cada som que ele emitia era um apelo desesperado por atenção, por alimento, por amor. A mamadeira, um símbolo de nutrição e cuidado, jazia ali, abandonada. Seu conteúdo azedo e intragável, um reflexo da indiferença que cercava o bebê. O sol da tarde, que deveria trazer calor e vida, apenas intensificava o cheiro e a sensação de abandono no quarto. O berço, que deveria ser um refúgio seguro, tornara-se uma prisão de desespero para o pequeno Miguel, cujos soluços se tornavam cada vez mais fracos, mais desesperançosos. A vida para ele era uma busca incessante por algo que parecia inatingível, uma luta solitária contra a fome e o abandono. O pequeno corpo, antes cheio de vida, agora parecia murchar a cada minuto, a cada choro. Seus lábios, antes rosados, agora pálidos e rachados, clamavam por umidade, por alimento. A cena era desoladora, um quadro de negligência que feria a alma. O silêncio que se seguia aos soluços era ainda mais perturbador. Um silêncio que gritava por ajuda, por intervenção. Miguel, em sua inocência, não compreendia o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanto abandono. Ele apenas sentia a dor, a fome, a solidão. E essa dor, essa fome, essa solidão era um grito silencioso que ecoava por toda a mansão, um grito que apenas Lorena parecia ouvir. Adriana Silva, a babá de 28 anos contratada por uma agência cara, desapareceu às 6 horas. Disse que ia na farmácia comprar um leite especial, mas, na verdade, foi para o shopping encontrar as amigas.
Para ela, esse trabalho é só uma forma de ganhar bem sem fazer muito esforço. A irresponsabilidade de Adriana era gritante, um contraste cruel com a vulnerabilidade de Miguel. Sua fachada de preocupação, a desculpa do leite especial, era uma cortina de fumaça para sua verdadeira intenção, o lazer e o consumo. Para Adriana, Miguel não era uma criança a ser cuidada, mas um meio para um fim, um passaporte para uma vida de luxo e pouca responsabilidade. Sua ausência naquele momento crítico não era apenas uma falha profissional, mas uma traição à confiança depositada nela, uma negligência que beirava a crueldade. Ela se deleitava na facilidade de seu emprego, na remuneração generosa que vinha com um mínimo de esforço, ignorando completamente as necessidades urgentes do pequeno ser sob sua responsabilidade. A vida de Adriana era um reflexo de sua superficialidade, onde o prazer imediato superava qualquer senso de dever ou compaixão. Enquanto Miguel lutava por sua vida no berço, Adriana desfrutava de seu dia, alheia às consequências de suas escolhas, imersa em um mundo de compras e entretenimento, onde a dor alheia não tinha lugar. A ironia da situação era gritante. A babá, paga para cuidar, era a personificação do descaso, enquanto a faxineira, sem obrigação alguma, tornava-se a salvadora. A indiferença de Adriana era o espelho da frieza de um mundo onde o dinheiro comprava status, mas não humanidade. E essa frieza, essa falta de empatia, era o que mais chocava, o que mais doía. A vida de Miguel, para ela, era apenas um detalhe em sua busca por prazer, um pequeno obstáculo em seu caminho para a satisfação pessoal. E essa atitude, essa falta de amor, era o que a tornava a verdadeira vilã da história, a personificação da negligência e da crueldade. Ela não sentia remorso, não sentia culpa, apenas uma satisfação egoísta por ter conseguido o que queria. Sua consciência, se é que existia, estava adormecida, sufocada pelo desejo de luxo e pela busca incessante por prazer. E Miguel, o pequeno Miguel, era apenas um peão em seu jogo de conveniência, um meio para um fim, um detalhe insignificante em sua vida vazia. Lá embaixo, Gabriel Ferraz está trancado no escritório. Aos 32 anos, ele tem olheiras que não consegue esconder nem com o melhor café do mundo. A videoconferência com os japoneses já dura 2 horas e ele finge que não escuta o filho chorando. Senhor Ferraz, o senhor confirma o investimento? Pergunta uma voz do computador. Claro, podem contar com a gente. Gabriel responde no automático, olhando para a foto de Helena na mesa. O choro de Miguel fica mais fraco, mais perigoso. Gabriel, um homem de negócios implacável, estava preso em sua própria bolha de ambição e luto. As olheiras profundas sob seus olhos eram um testemunho silencioso das noites insones, não por preocupação com o filho, mas pela incessante busca por sucesso e pela dor latente da perda de Helena. O café, amargo e forte, era seu único companheiro nas madrugadas de trabalho, uma tentativa fútil de afastar a exaustão que o consumia. A voz robótica do computador perguntando sobre investimentos era o único som que ele permitia penetrar na sua consciência, abafando o choro agonizante de seu próprio filho. A foto de Helena, emoldurada na mesa, era um santuário de sua dor, um lembrete constante do vazio que ela havia deixado. Ele se agarrava a essa imagem, a essa memória, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, ignorando a vida que ainda pulsava ao seu redor. A vida que ele havia criado com Helena. O choro de Miguel, antes um incômodo distante, agora se tornava um sussurro fraco, um presságio sombrio de um perigo iminente. Gabriel, em sua cegueira autoimposta, estava à beira de perder não apenas o investimento, mas algo muito mais precioso: a vida de seu filho. A sua ambição, antes uma força motriz, agora se tornava uma venda, uma barreira que o impedia de ver a realidade. Ele estava tão focado em construir o império que se esquecia de cuidar do seu bem mais precioso, o seu herdeiro. A ironia era cruel. Ele lutava por um futuro que talvez não incluísse seu próprio filho. E essa cegueira, essa negligência, era o que o tornava tão culpado quanto Adriana, tão responsável pelo sofrimento de Miguel.
Sua mente, antes tão afiada para os negócios, agora estava turva, obscurecida pela dor e pela ambição. Ele se recusava a ouvir o choro de seu filho, a voz de sua própria consciência, preferindo se afogar em números e estratégias. E enquanto ele se perdia em seu mundo de negócios, a vida de seu filho, a vida que ele havia criado, escorria por entre seus dedos, silenciosa e imperceptível. Lorena não aguenta mais. Ela larga o pano e sobe correndo com o coração disparado. Por favor, que não tenha acontecido nada, ela sussurra na escada. A determinação de Lorena era um farol de esperança em meio à escuridão da negligência. Cada degrau que ela subia era um ato de coragem, um desafio silencioso à indiferença que permeava aquela casa. Seu coração batia descompassado no peito, um tambor de ansiedade e esperança. O sussurro em seus lábios, uma prece desesperada, ecoava a angústia de uma mãe que havia perdido seu próprio filho e agora temia pela vida de outro. A escada de mogno, antes um símbolo de opulência, tornava-se um caminho para a redenção, um palco para a intervenção divina. Ela não era movida por dever, mas por um amor inato, uma compaixão que transcendia as barreiras sociais e as expectativas de seu papel. A cada passo, a imagem de seu próprio bebê, perdido tão recentemente, impulsionava-a, transformando seu medo em uma força imparável. Ela não sabia o que encontraria no quarto, mas sabia que não poderia ficar parada, que não poderia ignorar o chamado silencioso daquele pequeno ser em perigo. A vida de Miguel, naquele momento, dependia de sua coragem, de sua humanidade, de sua capacidade de amar incondicionalmente. Ela era a única esperança de Miguel, a única luz em meio à escuridão. E ela não iria falhar, ela não podia falhar. A vida de Miguel era preciosa demais para ser perdida, e Lorena estava disposta a arriscar tudo para salvá-la. A sua coragem, a sua determinação eram um testemunho da força do amor materno, um amor que não conhece limites, que não conhece barreiras. Seus pés, antes hesitantes, agora se moviam com uma urgência que a impulsionava para a frente, para o desconhecido. Ela não pensava nas consequências, apenas na vida que estava em jogo. E essa urgência, essa determinação era o que a tornava uma heroína, uma salvadora, uma mãe. Quando abre a porta do quarto, leva um susto. Miguel está quase sem forças no berço, a pele quente demais, os olhinhos meio fechados. Ele faz uns movimentinhos com a boca, como se estivesse procurando comida. Ai, meu Deus do céu! Lorena corre e pega o bebê no colo. Ele está quente, suado, claramente desidratado. Calma, pequeno, tia tá aqui. Ela cheira a mamadeira e faz cara de nojo. Azedou completamente. Miguel continua fazendo os movimentos de sucção no colo dela, desesperado por comida. A cena que se desenrolou diante dos olhos de Lorena era um soco no estômago, uma confirmação de seus piores medos. Miguel, um pequeno corpo frágil, estava à beira do colapso, sua vitalidade drenada pela negligência. A pele quente e úmida sob seus dedos era um testemunho da febre que o consumia, e os olhinhos semicerrados, um sinal de sua exaustão. Os movimentos instintivos de sua boquinha, uma busca desesperada por alimento, era um grito silencioso por ajuda. O cheiro azedo da mamadeira, um símbolo de abandono, era um insulto à sua inocência. Lorena, com um instinto que transcendia a razão, o pegou nos braços, sentindo o calor de seu corpo, a fragilidade de sua existência. Suas palavras, um sussurro de conforto, eram um bálsamo para a alma do bebê, uma promessa de segurança em meio ao caos. Ela o segurava com a ternura de uma mãe, seu coração transbordando de compaixão. Aquele pequeno ser, em seus braços, era um espelho de sua própria dor, um lembrete vívido do filho que ela havia perdido. E naquele momento, uma força avassaladora a impulsionou, uma necessidade primal de proteger, de nutrir, de amar. A vida de Miguel naquele instante tornou-se a sua própria. Ela não era mais a faxineira, mas a guardiã, a protetora, a mãe que Miguel precisava desesperadamente. E ela não iria decepcioná-lo. Ela não podia decepcioná-lo. A cada segundo que passava, a vida de Miguel parecia se esvair, mas Lorena estava ali, uma fortaleza de amor e esperança.
Seus braços, antes usados para limpar, agora eram um refúgio seguro, um porto seguro para o pequeno náufrago. E Miguel, em sua inocência, sentia o calor, o amor, a vida que emanava dela. Era um milagre, um renascimento, um novo começo. É nesse momento que algo dentro de Lorena explode. Ela perdeu o próprio bebê há 6 semanas e ainda produz leite. Ver Miguel assim passando pelo que seu filho passou nos últimos momentos é insuportável. Sem pensar, sem calcular, ela se senta na poltrona e oferece o peito ao bebê faminto. Miguel para de chorar na hora. Ele mama com a força de quem estava morrendo de fome e finalmente encontrou salvação. Pronto, agora sim, Lorena sussurra, sentindo uma paz que não sentia há semanas. A explosão de emoções dentro de Lorena foi um cataclisma, uma onda avassaladora de dor, amor e redenção. A perda de seu próprio filho, uma ferida ainda aberta em sua alma, transformou-se em uma fonte de força inesgotável. O leite que ainda nutria seu corpo, um lembrete constante de sua maternidade interrompida, agora encontrava um propósito, um destino. Ver Miguel, tão pequeno e indefeso, revivendo os últimos momentos de seu próprio bebê, era uma tortura insuportável, uma repetição cruel de sua tragédia pessoal. Mas em vez de sucumbir à dor, Lorena se ergueu, impulsionada por um instinto primal de proteção. Sem hesitação, sem cálculo, ela se entregou ao momento, oferecendo o mais puro de si mesma ao bebê faminto. O silêncio que se seguiu ao choro de Miguel foi um milagre, um bálsamo para a alma de Lorena. O som da sucção, um ritmo de vida e esperança, preencheu o quarto, substituindo o lamento por uma melodia de paz. Miguel, em seus braços, não era apenas um bebê, mas um símbolo de cura, um elo com o filho que ela havia perdido. E naquele momento, Lorena encontrou uma paz que transcendia a dor, uma serenidade que a abraçava como um manto quente. Aquele ato de amor incondicional, um presente de sua alma ferida, era a sua própria salvação, a sua própria redenção. Ela não estava apenas alimentando um bebê, mas alimentando sua própria alma, curando suas próprias feridas. E naquele momento, ela soube que, de alguma forma, tudo ficaria bem. O leite, antes um símbolo de sua dor, agora era um símbolo de sua força, de sua capacidade de amar e de curar. E Miguel, o pequeno Miguel, era o seu milagre, a sua redenção, a sua esperança. No andar de baixo, Gabriel finalmente consegue encerrar a reunião. Pessoal, a gente fecha isso amanhã, tá bom? Ele desliga e pela primeira vez percebe o silêncio. O choro parou. Preocupado, sobe para ver como Miguel está. Abre a porta devagar e congela. Lorena está na poltrona ao lado da janela, amamentando Miguel, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A luz da tarde entra suave pela cortina e os dois parecem completamente em paz. Gabriel fica ali parado, sem conseguir processar o que vê. Que diabo está acontecendo aqui? Lorena quase pula da poltrona. Ela cobre o peito rapidamente e segura Miguel com cuidado, os olhos arregalados. Senhor, desculpa, eu posso explicar. Gabriel dá uns passos para frente, confuso e irritado. E explicar o quê? Você pirou, senhor. Ele estava passando mal. Lorena fala rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Faz horas que ele está chorando. A babá sumiu, a mamadeira estava podre. Mas isso não te dá o direito de... Gabriel para no meio da frase. Ele olha para o filho e vê algo que não via há semanas. Miguel está dormindo tranquilo, respirando calminho, com uma expressão de paz no rostinho. Gabriel, em seu mundo de negócios e luto, finalmente emerge para a realidade, confrontado com um silêncio que era, ao mesmo tempo, um alívio e um mistério. O fim do choro de Miguel era um sinal, um presságio de algo extraordinário. A subida apressada para o quarto do filho era um reflexo de sua preocupação tardia, um lampejo de paternidade que havia sido ofuscado pela dor. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era surreal, uma imagem que desafiava sua compreensão. Lorena, a faxineira, amamentando seu filho, um ato de intimidade e amor que ele nunca esperaria. A luz suave da tarde, um cenário idílico, contrastava com a tempestade de emoções que o assolava.
Ele estava paralisado, incapaz de processar a imagem, a verdade que ela revelava. A voz de Lorena, um sussurro de desculpas, era um pedido de compreensão, um apelo à sua humanidade. Suas palavras, atropeladas pela urgência, eram um testemunho da negligência que havia cercado seu filho. Mas Gabriel, em sua confusão e raiva, estava cego para a verdade, preso em suas próprias preconcepções. Ele via uma violação, não um ato de salvação. E enquanto Lorena tentava explicar, ele se agarrava à sua própria versão da realidade, uma versão onde a compaixão não tinha lugar. A sua reação inicial, uma mistura de choque e raiva, era um reflexo de sua própria culpa, de sua própria negligência. Ele não estava bravo com Lorena, mas consigo mesmo, por ter permitido que seu filho chegasse a tal estado de desespero. O silêncio no quarto, antes um tormento, agora era um bálsamo, um alívio para a alma de Gabriel. Mas esse alívio era efêmero, pois a cena que se desenrolava diante de seus olhos era um desafio à sua compreensão, uma afronta à sua autoridade. Ele estava diante de uma escolha, uma encruzilhada entre a razão e a emoção, entre o que era certo e o que era conveniente. E a decisão que ele tomaria, ele sabia, mudaria suas vidas para sempre. Gabriel nunca viu o filho assim. Desde que nasceu, Miguel sempre foi inquieto, chorão, difícil de acalmar. E agora está ali, dormindo como um anjo. Como ele está tão quieto? Lorena limpa os olhos com as costas da mão. Ele estava morrendo de fome, moço. A mamadeira estava fedendo, toda talhada, não tinha mais nada para dar para ele. Gabriel se aproxima devagar, observando o filho. É a primeira vez que Miguel parece realmente descansado desde que nasceu. Mas de onde você tem... Ele não consegue terminar a pergunta. O silêncio fica pesado. Lorena baixa a cabeça, a voz quase sumindo. Eu perdi meu filho faz 6 semanas. Gabriel sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhece essa dor. É a mesma que sente todos os dias desde que Helena morreu. Ainda tenho leite, mas não tenho mais bebê. Lorena continua, as lágrimas escorrendo. Quando viu Miguel assim, sofrendo, não consegui deixar. Gabriel olha para Miguel dormindo nos braços dela. O bebê parece ter encontrado algo que nem ele conseguiu dar para o próprio filho. A raiva que sentia se mistura com uma gratidão estranha. Ela salvou Miguel. Mas ao mesmo tempo a situação é complicada. A visão de Miguel, sereno e em paz, era um choque para Gabriel. Uma revelação que abalava suas convicções. Aquele bebê, antes um fardo de choro e inquietação, agora era um anjo adormecido, um milagre em seus braços. A voz de Lorena, embargada pela emoção, era um testemunho de sua própria dor, uma dor que Gabriel conhecia intimamente. A perda de seu próprio filho, uma ferida ainda aberta em sua alma, conectava-os num nível que transcendia as palavras. O silêncio que se seguiu à revelação de Lorena era pesado, carregado de emoções não ditas, de verdades dolorosas. Gabriel, confrontado com a vulnerabilidade de Lorena, com a profundidade de sua dor, sentiu uma pontada de vergonha por sua própria insensibilidade. A gratidão, uma emoção estranha e inesperada, começou a se misturar com a raiva, criando um turbilhão de sentimentos conflitantes. Lorena havia salvado seu filho, um ato de amor que ele, em sua própria dor, não havia sido capaz de realizar. Mas a situação era complexa, as implicações profundas. Ele estava diante de uma escolha, uma encruzilhada entre a razão e a emoção, entre o que era certo e o que era conveniente. E a decisão que ele tomaria, ele sabia, mudaria suas vidas para sempre. A sua mente, antes focada em negócios e lucros, agora se via diante de um dilema humano, um problema que não podia ser resolvido com planilhas e gráficos. Ele estava perdido, confuso, e pela primeira vez em muito tempo não sabia o que fazer. A dor da perda de Helena, antes um fardo solitário, agora era compartilhada, compreendida por Lorena. E essa compreensão, essa conexão, era um bálsamo para a alma de Gabriel, um raio de esperança em meio à escuridão. Mas a sociedade, com suas regras e preconceitos, não permitiria tal conexão. E Gabriel, preso entre o amor e o dever, estava prestes a tomar uma decisão que o assombraria para sempre. Vai para casa, Lorena, ele descansado. Amanhã a gente conversa direito sobre isso.
Lorena entrega Miguel para ele com todo cuidado, como se estivesse passando algo muito precioso. Só não deixa ele ficar muito tempo sem comer de novo, tá? Ela sai do quarto meio tremendo, sabendo que fez algo que vai dar problema. Mas quando olha para trás e vê Gabriel segurando o filho, que finalmente dorme em paz, não se arrepende. Gabriel fica sozinho no quarto, olhando Miguel dormir nos seus braços. Por alguns minutos, a dor de ter perdido Helena diminui um pouco. E agora? O que eu vou fazer? 10 da noite, Adriana finalmente aparece na mansão carregando sacolas de loja cara. A história do leite especial foi mentira desde o começo. Ela passou o dia gastando o salário em roupas e depois foi para o cinema com o namorado. Para Adriana, cuidar de Miguel é só um emprego que paga bem. Ela não sente carinho pelo bebê. Só vê ele como um meio de viver numa casa de rico, sem fazer muito esforço. Encontra Gabriel no escritório mexendo no computador. Miguel está dormindo no berço, coisa que ela não via há muito tempo. Nossa, que milagre! Ele parou de chorar. Gabriel levanta os olhos, ainda processando o que aconteceu à tarde. A Lorena cuidou dele hoje. Ah, que bom! Adriana responde. Mas algo no tom de Gabriel a deixa em alerta. A decisão de Gabriel, embora movida pelo cansaço e pela confusão, era um reconhecimento tácito da importância de Lorena. O amanhã, uma promessa de clareza, era um adiamento de uma verdade que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Lorena, em seu ato de entrega, passava não apenas um bebê, mas uma parte de sua alma, um pedaço de seu coração. Suas palavras, um último apelo, eram um lembrete da fragilidade da vida, da importância do cuidado. A saída do quarto, um misto de medo e satisfação, era um testemunho de sua coragem. A imagem de Gabriel, segurando o filho adormecido, era sua recompensa, a sua redenção. Gabriel, sozinho com seus pensamentos, confrontava o vazio deixado pela ausência de Helena, um vazio que Miguel, em sua inocência, parecia preencher. A pergunta, um eco de sua própria incerteza, pairava no ar. E agora? O que eu vou fazer? A chegada de Adriana, um contraste gritante com a pureza de Lorena, era um lembrete da superficialidade que o cercava. Suas sacolas de grife, um símbolo de seu hedonismo, eram um insulto à dor que permeava aquela casa. A mentira do leite especial, uma farsa desmascarada, revelava a verdadeira natureza de Adriana. Uma oportunista, uma parasita. Para ela, Miguel era apenas um meio para um fim, um trampolim para uma vida de luxo e indolência. O milagre do silêncio de Miguel, um feito de Lorena, era um mistério para Adriana, uma anomalia em seu mundo de conveniência. A voz de Gabriel, carregada de uma nova emoção, era um sinal de alerta para Adriana, um presságio de uma mudança iminente. O jogo de poder havia começado, e Adriana, em sua arrogância, ainda não percebia a força da mulher que havia subestimado. A sua reação, uma mistura de surpresa e alívio, era um reflexo de sua própria culpa, de sua própria negligência. Ela não estava feliz por Miguel, mas por si mesma, por ter se livrado de uma noite de choro e trabalho. E essa atitude, essa falta de amor, era o que a tornava a verdadeira vilã da história, a personificação da negligência e da crueldade. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era uma moeda de troca, e a ganância de Adriana a força motriz. E Gabriel, o pai, estava no meio, dividido entre o que era certo e o que era fácil. Durante a madrugada, Miguel acorda só uma vez, aceita a mamadeira sem drama e volta a dormir rapidinho. Para Adriana, que estava acostumada com noites de terror, isso é quase um milagre. Na manhã seguinte, enquanto Gabriel toma banho, ela vai para a cozinha sondar Dona Célia. Célia, a Lorena fez alguma coisa diferente ontem? Dona Célia, que tem 55 anos e um coração do tamanho do mundo, não desconfia de nada. Tadinha, ela ficou muito mexida ontem, passou um tempão lá no quarto do bebê. Mexida por quê? Ora, menina, a coitada perdeu o bebê dela faz pouco tempo e o marido ainda largou ela por causa disso. Adriana sente uma pontada de ciúmes. Se Gabriel está gostando da Lorena, ela pode perder a boca mais bem paga que já teve. O marido largou ela, disse que ela era fraca, que não soube cuidar da gravidez direito. Que maldade, né?
A menina já estava sofrendo. As rodinhas da mente de Adriana começam a girar. Ela vê uma chance de se livrar da concorrência. Séria, posso falar uma coisa, mas não conta pra ninguém, tá? Claro, filha. Adriana se aproxima fazendo cara de preocupada. Ontem eu vi a Lorena fazendo uma coisa meio estranha. Que coisa? Ela estava dando de mamar pro Miguel. Dona Célia regala os olhos. Como assim? Do peito dela mesmo, eu vi. Mas ela ainda tem leite? Tem, e está se comportando como se fosse mãe dele. Ontem ficou horas só olhando ele dormir. Dona Célia fica sem saber o que pensar. Talvez ela só queria ajudar. Célia, mulher que perde filho, fica meio... Sabe como é, né? Pode ficar obsessiva. Adriana planta a primeira semente e sai correndo para espalhar a fofoca. A noite de Miguel, antes um tormento, transformou-se em um oásis de paz, um testemunho do toque de Lorena. Para Adriana, a mudança era um milagre, um desvio de sua rotina de terror noturno. A manhã seguinte, um novo dia, trazia consigo a oportunidade de semear a discórdia. Dona Célia, de sua inocência e bondade, era o alvo perfeito para a manipulação de Adriana. A história de Lorena, uma tragédia pessoal, tornava-se uma arma nas mãos de Adriana, um meio para atingir seus próprios fins egoístas. O ciúme, um veneno sutil, corroía a alma de Adriana, impulsionando-a a proteger seu status e sua renda. A crueldade do ex-marido de Lorena, uma ferida ainda aberta, era explorada por Adriana, uma prova de sua falta de empatia. As engrenagens da mente de Adriana giravam rapidamente, tramando um plano para eliminar a concorrência. A fofoca, uma arma poderosa, era sua ferramenta de escolha. A cena de Lorena amamentando Miguel, um ato de amor e compaixão, era distorcida por Adriana, transformada em uma prova de obsessão e perigo. Dona Célia, em sua inocência e bondade, era incapaz de discernir a verdade, presa na teia de mentiras de Adriana. A semente da discórdia havia sido plantada, e Adriana, em sua malícia, estava pronta para colher os frutos de sua intriga. A sua manipulação, sutil e venenosa, era um reflexo de sua própria insegurança, de seu próprio medo de perder o que ela considerava seu por direito. Ela não se importava com a verdade, apenas com a sua própria conveniência. E essa atitude, essa falta de escrúpulos, era o que a tornava tão perigosa, tão destrutiva. A cozinha, antes um lugar de harmonia, agora era um palco de intrigas, onde a inocência de Dona Célia era explorada e a reputação de Lorena manchada. E Adriana, a vilã, sorria, satisfeita com o caos que havia criado. Adriana planta a primeira semente e sai correndo para espalhar a fofoca. Pega o telefone e liga para Márcia Bittencourt, a maior linguaruda do bairro. Márcia, preciso te contar uma coisa sobre o Gabriel. Oi, querida, que foi? Aquela empregada dele, acho que ela está tentando se aproveitar da situação. Como assim? Ela perdeu um bebê e agora está obcecada pelo Miguel. Ontem peguei ela amamentando ele. Márcia quase derruba o telefone. Não acredito. É sério? Acho que ela está tentando seduzir o Gabriel para ficar com a família dele. Que sem vergonhice! O pobre do Gabriel já não basta ter perdido a Helena? É isso que eu penso. Alguém tem que avisar ele antes que vire uma situação. Deixa comigo, vou falar com as meninas. Essa aproveitadora não vai conseguir. Quando Gabriel desce para tomar café, encontra Miguel sorrindo. É a primeira vez que vê o filho assim, balançando as perninhas e fazendo barulhinhos alegres quando Lorena passa no corredor. Gabriel fica emocionado. Ele gosta mesmo dela. Mas, daqui a pouco, o telefone vai começar a tocar e aí a vida de Lorena vai virar um inferno. A fofoca, como um vírus, se espalhava rapidamente, impulsionada pela malícia de Adriana e pela sede de intriga de Márcia. O telefone, antes um meio de comunicação, tornava-se uma arma, um instrumento de destruição. A história de Lorena, distorcida e exagerada, era um prato cheio para as mentes ociosas do bairro. A perda de seu bebê, um trauma pessoal, era explorado e transformado em uma acusação de obsessão e oportunismo. A imagem de Lorena amamentando Miguel, um ato de amor, era pervertida em uma tentativa de sedução e usurpação. Márcia, em sua indignação fingida, era a cúmplice perfeita, a propagadora ideal da calúnia. O nome de Helena, antes um símbolo de luto, era usado como um escudo para a maldade, uma justificativa para a crueldade. A vida de Lorena, antes um caminho de redenção,
estava prestes a se transformar num inferno, um pesadelo de acusações e julgamentos. Gabriel, em sua inocência, estava alheio à tempestade que se formava ao seu redor, desfrutando dos raros momentos de alegria com seu filho. Mas a paz era efêmera, a calma uma ilusão. O telefone, em breve, tocaria, e com ele a verdade distorcida, a calúnia, a destruição. A vida de Lorena e a de Gabriel nunca mais seriam as mesmas. A maldade humana, em sua forma mais pura, estava prestes a se manifestar, e o resultado seria devastador. A cada toque do telefone, a cada sussurro de fofoca, a vida de Lorena se desintegrava, pedaço por pedaço, e Gabriel, o pai, estava no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era a moeda de troca, e a ganância de Adriana a força motriz. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser enterrada sob uma montanha de mentiras. Gabriel observa Miguel no cadeirão do café da manhã. O bebê está completamente diferente, sorrindo, movimentando as mãos, fazendo sons alegres toda vez que Lorena aparece no corredor. Bom dia, senhor. Ela cumprimenta meio sem jeito. Bom dia. O Miguel parece bem hoje. Ele dormiu a noite toda. Precisava era de uma mamada mesmo. Gabriel vê como o filho reage à voz de Lorena e fica tocado. É a primeira vez que Miguel demonstra alegria genuína. Então, o telefone toca. A cena do café da manhã era um contraste gritante com a tempestade que se aproximava. Miguel, antes um bebê chorão e inquieto, agora era um raio de sol, um testemunho do toque de Lorena. Seus sorrisos, seus movimentos alegres, seus sons de contentamento eram uma melodia para os ouvidos de Gabriel, um bálsamo para sua alma ferida. A voz de Lorena, um sussurro de respeito, era um convite à paz, um lembrete da beleza da vida. Gabriel, em sua observação silenciosa, era tocado pela alegria genuína de seu filho. Uma alegria que ele nunca havia testemunhado antes. Aquele momento de serenidade, um presente inesperado, era um vislumbre de um futuro possível, um futuro onde a felicidade não era apenas uma memória distante. Mas a paz era frágil, a calma, uma ilusão. O toque do telefone, um som estridente, era um presságio de uma realidade cruel, um lembrete da malícia que espreitava nas sombras. O mundo de Gabriel, antes um santuário de paz, estava prestes a ser invadido pela discórdia, pela calúnia, pela destruição. E a vida de Lorena e a de Miguel estavam prestes a ser arrastadas para o olho do furacão. A felicidade, tão rara e preciosa, estava prestes a ser destruída por um mal que ele não conseguia ver, um mal que se escondia atrás de sorrisos falsos e palavras venenosas. A cada toque do telefone, a cada sussurro de fofoca, a vida de Lorena se desintegrava, pedaço por pedaço. E Gabriel, o pai, estava no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. 11 da manhã. Alô, Gabriel querido, como você tá? É a voz melosa de Márcia Bittencourt. Tô bem, Márcia. Que foi? Olha, a gente está preocupado contigo. Andaram comentando umas coisas. Gabriel sente um aperto no peito. Que coisas? Sobre uma funcionária que tá... Como é que eu posso dizer? Se intrometendo demais. Márcia? Do que você está falando? Gabriel, mulher que perde filho fica muito abalada. Pode desenvolver obsessão por outras crianças. Gabriel olha para Lorena no corredor e sente uma pontada de dúvida. Obsessão? A Helena deve estar sofrendo no céu, vendo isso acontecer na casa dela. Gabriel desliga irritado, mas a semente já foi plantada. A voz de Márcia, melosa e insidiosa, era um veneno que se espalhava lentamente, corroendo a paz de Gabriel. A preocupação fingida, uma máscara para a malícia, era um convite à desconfiança. As coisas que ela comentava, sussurros de calúnia,
eram sementes de dúvida plantadas num terreno fértil. O aperto do peito de Gabriel, um presságio de angústia, era um reflexo da tempestade que se formava ao seu redor. A acusação de intromissão, uma distorção da verdade, era um ataque direto à inocência de Lorena. A menção da perda de um filho, uma exploração cruel da dor, era uma tentativa de justificar a calúnia. O olhar de Gabriel para Lorena, um misto de dúvida e esperança, era um reflexo de sua própria vulnerabilidade. A invocação do nome de Helena, um símbolo de luto, era uma manipulação emocional, uma tentativa de justificar a crueldade. O desligar do telefone, um ato de irritação, era um reconhecimento tácito da semente da dúvida que havia sido plantada. A vida de Gabriel, antes um santuário de paz, estava prestes a ser invadida pela discórdia, pela calúnia, pela destruição. E a vida de Lorena e a de Miguel estavam prestes a ser arrastadas para o olho do furacão. A felicidade, tão rara e preciosa, estava prestes a ser destruída por um mal que ele não conseguia ver, um mal que se escondia atrás de sorrisos falsos e palavras venenosas. A cada toque do telefone, a cada sussurro de fofoca, a vida de Lorena se desintegrava, pedaço por pedaço. E Gabriel, o pai, estava no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era a moeda de troca, e a ganância de Adriana, a força motriz. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser enterrada sobre uma montanha de mentiras. Uma hora depois, o telefone toca de novo. Dona Carmen, sogra de Helena. Gabriel, filho, você precisa se cuidar. Dona Carmen, a senhora está bem? Tô sim, mas você é que me preocupa. Soube que tem uma empregada fazendo confusão aí. Confusão? Gabriel, você está muito vulnerável. É fácil um oportunista se aproveitar da situação. A senhora soube de onde? Todo mundo está comentando, filho. Você precisa agir antes que vire escândalo. Terceira ligação. 4 da tarde. Teresa, melhor amiga de Helena. Gabriel, isso não pode continuar. O que não pode continuar? Essa situação com a empregada. A Helena ia ficar horrorizada. Gabriel começa a se sentir pressionado. Ele observa a Lorena brincando com o Miguel, que está claramente mais feliz. Mas ele está tão bem com ela. A segunda ligação, um eco da primeira, intensificava a pressão sobre Gabriel. A voz de Dona Carmen, carregada de preocupação e insinuações, era um veneno que se espalhava lentamente, corroendo sua paz. A acusação de confusão, uma distorção da verdade, era um ataque direto à inocência de Lorena. A menção de sua vulnerabilidade, uma exploração de sua dor, era uma tentativa de justificar a calúnia. A frase "todo mundo está comentando", um coro de fofocas, era um lembrete da força da opinião pública. A terceira ligação, um golpe final, era a voz de Teresa, a melhor amiga de Helena, um símbolo de seu passado. A indignação em sua voz, uma máscara para a malícia, era um convite à ação. A menção de Helena, um símbolo de luto, era uma manipulação emocional, uma tentativa de justificar a crueldade. Gabriel, preso entre a lealdade à memória de Helena e a felicidade de Miguel, sentia-se cada vez mais pressionado. O sorriso de Miguel, um raio de sol em sua vida, era um lembrete da alegria que Lorena havia trazido. Mas a pressão era insuportável. A escolha, dolorosa. Ele estava diante de uma encruzilhada, uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. A sua mente, antes clara e focada, agora estava turva, confusa, incapaz de discernir a verdade. Ele estava perdido e a cada ligação, a cada fofoca, ele se afundava mais e mais em um mar de dúvidas e incertezas. A sua lealdade a Helena, antes uma fonte de força, agora se tornava uma corrente, uma prisão, que o impedia de ver a verdade.
A cada palavra de Dona Carmen, a cada insinuação, a vida de Gabriel se desintegrava, pedaço por pedaço. E ele, o pai, estava no meio sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era a moeda de troca e a ganância de Adriana, a força motriz. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser enterrada sob uma montanha de mentiras. Nesse momento, Adriana aparece ao lado dele. Senhor, a Lorena pediu para ficar mais tempo hoje. Por quê? Disse que o Miguel precisa dela para dormir bem. A Adriana faz uma pausa calculada. Achei meio estranho. Estranho como? Ela não é mãe dele, né? Mas às vezes age como se fosse. Gabriel fica dividido. Por um lado, vê que Miguel nunca teve tão bem. Por outro, todo mundo está dizendo que ele está sendo enganado. Ele lembra de como achou Helena. Confiou em todo mundo, nunca desconfiou de nada. E mesmo assim, ela morreu por negligência médica no hospital. Será que eu estou sendo ingênuo de novo? O telefone toca mais uma vez. Gabriel olha para o número e reconhece Márcia. Dessa vez ele atende. Gabriel, você já pensou no que conversamos? Márcia, Filho, você não pode deixar isso continuar pelo bem do Miguel. Gabriel olha para Lorena, que está candarolando baixinho enquanto arruma as coisas do bebê. Miguel sorri toda vez que ouve a voz dela. Mas a pressão está ficando insuportável. Tá bom, Márcia, vou resolver isso. Quando desliga, Gabriel sabe o que tem que fazer, mesmo que doa, mesmo que Miguel pare de sorrir. Amanhã de manhã, ele vai ter que demitir Lorena. A intervenção de Adriana, calculada e insidiosa, era o golpe final na paz de Gabriel. Suas palavras, um veneno sutil, eram sementes de dúvida plantadas em um terreno fértil. A estranheza de Lorena, uma distorção da verdade, era um ataque direto à sua inocência. A menção de sua maternidade, uma exploração de sua dor, era uma tentativa de justificar a calúnia. Gabriel, preso entre a felicidade de Miguel e a pressão social, sentia-se cada vez mais dividido. A memória de Helena, um fantasma do passado, assombrava suas decisões, questionando sua capacidade de discernir a verdade. O toque do telefone, um som estridente, era um lembrete da força da opinião pública. A voz de Márcia, melosa e implacável, era um ultimato, uma exigência de ação. O sorriso de Miguel, um raio de sol em sua vida, era um lembrete da alegria que Lorena havia trazido. Mas a pressão era insuportável. A escolha, dolorosa. A decisão de Gabriel, embora movida pela dor e pela pressão, era um ato de covardia, uma traição à sua própria consciência. Ele sabia que estava fazendo a coisa errada, mas a pressão era grande demais para resistir. E a vida de Lorena e a de Miguel estavam prestes a ser destruídas por sua fraqueza. A sua mente, antes clara e focada, agora estava turva, confusa, incapaz de discernir a verdade. Ele estava perdido. E a cada ligação, a cada fofoca, eles se afundavam mais e mais em um mar de dúvidas e incertezas. A sua lealdade a Helena, antes uma fonte de força, agora se tornava uma corrente, uma prisão, que o impedia de ver a verdade. A cada palavra de Adriana, a cada insinuação, a vida de Gabriel se desintegrava, pedaço por pedaço. E ele, o pai, estava no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era a moeda de troca e a ganância de Adriana a força motriz. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser enterrada sob uma montanha de mentiras. Gabriel não pregou o olho a noite toda. As palavras das vizinhas ficaram ecoando na cabeça dele como um disco arranhado. De manhã cedo, o telefone já tocou 3 vezes. Gabriel, você decidiu o que vai fazer? Márcia falou com aquele tom de quem já sabe a resposta. Filho, não deixa isso virar escândalo, aconselhou Dona Carmen. Pela memória da Helena, você precisa agir, concluiu Teresa.
Quando Gabriel desce para o café da manhã, o coração dele quase para. Lorena está sentada no chão da sala brincando de esconde-esconde com Miguel. O bebê está gargalhando, um som que Gabriel não ouvia há muito tempo. Achou? Lorena faz cócegas na barriguinha de Miguel, que dá gritinhos de alegria. Gabriel ficou observando da porta. Seu filho nunca pareceu tão feliz, nunca riu assim, nunca teve essa expressão de pura alegria. Bom dia, senhor. Lorena cumprimenta pegando Miguel no colo. Bom dia. Gabriel responde, mas a voz sai estranha. Ele passa o café da manhã inteiro observando os dois. Miguel não larga de Lorena. Toda vez que ela se afasta, ele faz manha. Quando ela volta, ele sorri e estica os bracinhos. Esse menino tá grudado em você, Gabriel comenta, tentando soar casual. Ele é um grudentinho mesmo, Lorena responde, beijando a testa de Miguel. Gabriel sente uma pontada no peito. Ele nunca conseguiu fazer o filho sorrir assim. Mas então, o telefone toca de novo, e de novo, e de novo. Cada ligação deixa Gabriel mais tenso, mais confuso. As pessoas que ele respeita, que fazem negócios com ele, que conheceram Helena, todas dizendo a mesma coisa. Quando chega meio-dia, Gabriel toma uma decisão que vai doer nele mesmo. O telefone, um instrumento de tortura, tocava incessantemente. Cada ligação um lembrete de sua fraqueza. A manhã seguinte, um novo dia, trazia consigo a inevitabilidade de uma decisão dolorosa. A cena do café da manhã, um vislumbre de paz, era um contraste cruel com a tempestade que o assolava. Lorena, em sua inocência, brincava com Miguel, um raio de sol em meio à escuridão. O riso do bebê, um som que Gabriel não ouvia há muito tempo, era um bálsamo para sua alma ferida. A alegria de Miguel, um testemunho do toque de Lorena, era um lembrete da felicidade que ele estava prestes a destruir. A voz de Gabriel, estranha e distante, era um reflexo de sua própria angústia. A dependência de Miguel em relação a Lorena, um laço de amor, era um problema para Gabriel, uma ameaça à sua reputação. O toque do telefone, um som estridente, era um lembrete da força da opinião pública. A decisão de Gabriel, embora dolorosa, era um ato de covardia, uma traição à sua própria consciência. Ele sabia que estava fazendo a coisa errada, mas a pressão era grande demais para resistir. E a vida de Lorena e a de Miguel estavam prestes a ser destruídas por sua fraqueza. A sua mente, antes clara e focada, agora estava turva, confusa, incapaz de discernir a verdade. Ele estava perdido, e a cada ligação, a cada fofoca, ele se afundava mais e mais em um mar de dúvidas e incertezas. A sua lealdade a Helena, antes uma fonte de força, agora se tornava uma corrente, uma prisão que o impedia de ver a verdade. A cada palavra das vizinhas, a cada insinuação, a vida de Gabriel se desintegrava, pedaço por pedaço. E ele, o pai, estava no meio, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. A mansão, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a inocência de Miguel era moeda de troca e a ganância de Adriana a força motriz. E a verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a ser enterrada sobre uma montanha de mentiras. Lorena, preciso falar com você no escritório. O tom dele muda completamente. Frio, distante, formal. Lorena percebe na hora que algo está errado. No escritório, Gabriel fica atrás da mesa, como se ela fosse uma barreira entre eles. Lorena senta na ponta da cadeira, já com o coração disparado. Senhor, fiz alguma coisa errada? Gabriel não consegue olhar diretamente para ela. Lorena, sobre ontem. O que aconteceu com Miguel? Se eu errei, me perdoa. Eu só queria ajudar. Não é sobre estar certo ou errado. Gabriel passa a mão no cabelo. As pessoas estão falando. Falando o quê? Gabriel respira fundo. Cada palavra que sai da boca dele é como um vidro sendo engolido. Que você está se aproveitando da minha situação. Que você perdeu seu filho e agora está tentando ficar com o meu. O rosto de Lorena perde toda a cor. Senhor, isso não é verdade. Eu jamais... Você amamentou ele, Lorena. Sem perguntar, sem pensar no que as pessoas iam dizer. Mas ele estava passando mal. Não tinha mais ninguém. Gabriel se levanta, caminhando pela sala.
Ele tá lutando consigo mesmo, mas a pressão é grande demais. As pessoas acham que você tá tentando me seduzir, que quer roubar a minha família. Isso é mentira. O senhor sabe que é mentira. Eu sei. Gabriel para e olha para ela. Você perdeu seu bebê há 6 semanas. De repente aparece aqui se comportando como mãe do Miguel. Eu trabalho aqui, faço meu serviço e fica horas olhando ele dormir. Canta para ele, brinca com ele como se fosse seu filho. Lorena se levanta, desesperada. Porque ele gosta de mim, porque ele fica feliz quando eu tô por perto. Esse é o problema, Lorena. Ele tá ficando grudado demais em você. Isso é ruim. Gabriel para de andar. A verdade é que não é ruim. Mas ele não pode dizer isso. Você tá demitida. O silêncio que segue é tão pesado que parece sugar o ar da sala. Senhor, por favor, não faça isso. Já decidi. E não conte com referência minha. Senhor, eu imploro. Não tenho para onde ir. Gabriel vira as costas para ela. Não consegue olhar o desespero nos olhos de Lorena. Pega as suas coisas e vá embora. Pelo menos me deixa me despedir do Miguel. Não é melhor você ir logo. Lorena sai do escritório cambaleando. Dona Célia a vê na cozinha chorando e pegando suas poucas coisas. Menina, que aconteceu? Ele me mandou embora, Dona Célia. Disse que eu tô me aproveitando da situação. Que absurdo! Você que salvou aquele bebê. Não adianta mais, tenho que ir. Lá fora começou a chover. Uma chuva grossa, daquelas que encharcam em segundos. Lorena olha pela janela e vê a tempestade, mas não tem escolha. Gabriel a observa da janela do escritório. Ela sai caminhando devagar na chuva com uma sacola plástica na mão e a roupa grudando no corpo molhado. Por um momento, Gabriel quase corre atrás dela. A imagem de Lorena sozinha na chuva está cortando o coração dele. Mas aí o telefone toca. Gabriel atende. É Márcia. Gabriel, você fez a coisa certa. Agora sim a Helena pode descansar em paz. Gabriel desliga o telefone. Mas a sensação de vazio em seu peito é maior do que a satisfação de ter feito a coisa certa. Ele olha para a chuva que cai lá fora, para a rua vazia, e se pergunta se realmente fez a escolha certa. Miguel, no andar de baixo, começa a chorar novamente. Um choro fraco, mas persistente, que ecoa na mansão silenciosa. Gabriel sente um aperto no peito. Ele sabe que, de alguma forma, ele também perdeu algo naquele dia. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.